E esse é o Chevrolet Classic, ano modelo 2014, na sua versão LS. Hoje nós vamos conhecer o porquê que esse carrinho é tão querido e tão amado no mercado brasileiro, na faixa dos R$ 30.000. Quer conhecer mais? Vem comigo! E esse daqui é o Chevrolet Classic ano 2014. Realmente é uma das melhores versões, uma das melhores opções que temos no mercado nos dias de hoje. Podemos ver que esse daqui já é a versão restilizada, que foi lançada lá no ano de 2010, como modelo 2011. Podemos notar que temos apenas algumas diferenças pequenas com relação ao visual, na qual a Chevrolet deu um tapa na frente e na traseira desse carro. Porém, na sua essência, o carro é o mesmo que foi lançado lá nos anos de 1990 e 2000 aqui no Brasil. Podemos notar que tivemos uma pequena mudança aqui no layout dos faróis. Continua monoparábola, porém tem esse formato mais triangular aqui nas extremidades, seta e o farol e uma pequena luz de posição, a meia luz aqui no canto. Essa versão não saía com lanterna de neblina, porém o seu atual dono cuidou de instalar este acessório que é muito querido pelo brasileiro. Aqui é o centro a gravata da Chevrolet, na qual tivemos uma mudança no layout aí por volta do ano 2010, 2011 também, e são as únicas mudanças aqui na dianteira do veículo. E aqui, o motorzinho da Chevrolet é um motorzinho muito guerreiro, motorzinho muito fácil de encontrar peça, manutenção muito simples, e eu acho que é um dos trunfos desse carro ter conseguido sobreviver no mercado até, podemos dizer, até os dias de hoje. O Classic ainda é muito procurado no mercado de usados. Aqui contamos com um motor que tem 78 cavalos no álcool, 77 na gasolina, que dá um bom rendimento, considerando que é um carro muito leve. O Classic ele conta com apenas 900 kg. E, em números de aceleração não empolga tanto, porém no uso urbano, no uso diário, podemos sim dizer que ele tem um desempenho no mínimo satisfatório, levando em consideração a idade do projeto e o ano do carro, o ano 2014. Aqui na traseira do Classic podemos ver que a restilização também não foi tão profunda, porém temos uma mudança no layout das lanternas, onde as lanternas do Classic antigo, do Chevrolet Corsa, um pouco mais antigo, eram aqui, nessa posição, não invadiam a tampa do porta-malas. Aqui já contamos com uma pequena invasão aqui na lateral do carro e também na tampa do porta-malas. A sigla Classic LS em sua versão, a gravata da Chevrolet e a versão do motor do carro, o VHCE, na qual ele tem algumas leves mudanças para tornar um carro um pouco mais eficiente, que lá na época surtiram um efeito e ele era assim considerado um dos carros mais econômicos do Brasil. Essa versão LS, em nenhuma das versões do Classic ele saía com sensor de ré. Aqui o dono fez a instalação para ficar um pouquinho melhor na hora da baliza. E essa é a chave do Chevrolet Classic LS. Notamos que ela não tem nenhum tipo de telecomando. Afinal, esse carrinho sai apenas com kit de dignidade, ar-condicionado e direção hidráulica. Ele não contava com travamento central das portas. Aqui o Classic ele não sai com abertura elétrica do porta-malas. Temos que vir com a chave aqui na posição de abertura. E aqui temos acesso ao porta-malas do Classic, que eu considero um tamanho razoável para a proposta do carro. Porém, nos dias de hoje, um sedã compacto já vem com bem mais litragem de porta-malas. Aqui temos 390 litros, onde podemos ver que a idade do projeto pesa um pouquinho. Podemos ver que não temos nenhum tipo de forração na tampa. O
O carro realmente foi feito para ser barato e também pescoção de ganso aqui à mostra. O porta-malas é até forradinho, temos sim carpete nas laterais, porém aqui onde você coloca e tira a sua mala, ele vai arranhar com o passar do tempo, porque não tem nenhum tipo de forração. E aqui um dos pontos que é considerado um ponto ruim nesse carro, ele costuma acumular água nesse ponto aqui da lataria, a água vem, escorre aqui pela canaleta e costuma acumular aqui nesse ponto, dependendo da forma como seu carro está estacionado, e com o tempo algumas umidades geram ferrugem, geram podridão nessa região, sendo preciso os donos gastarem para fazer o reparo. Outro ponto que ele costuma acumular água é aqui ao final da canaleta. Os carros mais antigos, os Corsas mais antigos, quando você levantava um pouquinho aqui a capinha da canaleta, você via um pouco de ferrugem nessa região. Infelizmente, é o que temos. Infelizmente, temos que ter cuidado onde deixamos o carro. E, infelizmente, quem não tem garagem, que o carro dorme na rua, leva chuva, leva sol. E isso aqui vai sim ser um problema para você. E aqui, na lateral do Classic, é onde conseguimos ver a menor modificação feita pela Chevrolet. Afinal, não teve modificações. Ela conta com a mesma estrutura de lateral desde o Corsa, que foi lançado lá nos anos 2000, e hoje Chevrolet Classic. Notem que o desenho das portas é o mesmo, toda a estrutura lateral é a mesma. Até os retrovisores são iguais. Aqui contamos com freio a disco apenas na dianteira, na traseira freio a tambor, afinal é da categoria. E uma das coisas que eu não gosto nesse carro, em alguns modelos da Chevrolet, é o modelo da maçaneta. Essa maçaneta, com o passar do tempo, ela costuma ficar muito mole. Por quê? Você vai abrir a porta do carro, a tendência é você abrir e puxar a porta. Com isso, com o tempo, ela vai começar a ficar molenga véia e gerando o barulho típico dos carros da Chevrolet. E aí galerinha, estão gostando do vídeo? Deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, isso me fortalece a continuar trazendo esse conteúdo para você, um conteúdo voltado a automóveis e fazer com que a gente siga firme e forte. A gente está começando aqui no YouTube, então dá essa força, se inscreve no canal, deixe seu comentário que ele é de suma importância para mim. Bora pro vídeo. E aqui é o interior do Classic, um interior muito comum na linha Chevrolet, inclusive pelo espaço interno. Aqui no canal já tem um vídeo do Celton onde eu explico também essa questão do espaço interno nessa linha da GM. E aqui não é muito diferente. Eu tenho 1,80 m de altura, o banco da frente está regulado para mim, para um motorista também de 1,80 m de altura, e a condição aqui realmente não é das mais favoráveis. Eu vou sim aqui muito perto do motorista, dependendo da situação e da estrada que a gente esteja andando, eu vou ficar incomodando o cara com os meus joelhos ali nas costas dele. É o que temos, né? Infelizmente, os nossos carros populares eles são sim muito apertados. O Classic conta com 2,44 m de entre eixos e é uma condição básica, mas porém decente. O que não é tão decente é com relação ao espaço aqui para 3 pessoas. Se você colocar 3 pessoas adultas que tenham basicamente a mesma estatura que eu, vão sim sofrer bastante em uma viagem um pouco mais longa, principalmente porque o túnel central ele é bem alto e vai sim dificultar a posição dos pés, principalmente para quem está aqui no meio. Quem está aqui no meio, infelizmente, apenas cinto abdominal, né, cinto de 3 pontos somente nas extremidades. Também não temos apoio de cabeça, que é uma condição muito comum para os carros de antigamente. Óbvio e evidente que nessa época não era obrigatório cinto de 3 pontos e apoio de cabeça aqui no banco traseiro, no banco do meio. Porém, isso já muda, a condição já muda nos dias de hoje.
A condição da porta aqui até surpreende um pouco, com um acabamento em tecido. É óbvio que não é um tecido de grande qualidade, não é um tecido que vai te transparecer conforto, porém é sim uma preocupação de acabamento um pouco melhor. Notamos que em toda a porta, toda a extensão da porta traseira, ela conta com esse tecido. O que não é legal é que essa forração de porta, ela deixa os parafusos à mostra, tanto aqui na parte inferior quanto na parte lateral da porta, onde temos também parafusos aparecendo aqui na porta traseira e aqui no puxador. Os dois parafusos ficam sim à mostra. E nessa versão também não temos vidro elétrico na porta traseira, é apenas aqui a dança da manivela. O vidro poderia sim abrir um pouco mais, notamos que ele abre quase só a metade, dá uma sensação muito ruim aqui atrás, podia sim abrir um pouco mais. Chegamos aqui no banco da frente do Classic, né? Aqui podemos notar que realmente o carro é o mesmo lançado lá na década de 90, com acabamentos muito parecidos, acabamentos idênticos. Podemos ver aqui que até o forro das portas não mudou tanto, né? A única mudança que eu posso dizer que teve foi no grafismo aqui do quadro de instrumentos, onde temos aqui na esquerda a temperatura do líquido de arrefecimento do motor, aqui o velocímetro, né? A questão do conta-giros, perdão. Aqui o velocímetro marca até 200, porém muito improvável você conseguir chegar até 200 por hora nesse carro. E aqui o nível do tanque de combustíveis. Não temos computador de bordo, apenas algumas informações como o odômetro total, hora, né? E trip A, vamos dizer assim, hora e trip A. Então realmente não temos computador de bordo. E acabamento da porta é a mesma estrutura da porta lá de trás. Contamos com vidro elétrico aqui nas portas da frente, isso era opcional na época. Aqui a chave de farol, desligado, ligado, meia luz. E as versões que tinham, que saíam com lanterna de neblina de fábrica, era só puxar aqui. Temos aqui lanterna de neblina instalada pelo dono do carro e abrimento elétrico do porta-malas também instalado por fora pelo dono do veículo. Essa versão do Classic ano 2014 ela já vinha com airbag duplo, certo? Aqui na bolsa de airbag para o passageiro e aqui para o motorista, e também com ABS, o que não era tão comum nos carros dessa época e passou a ser item obrigatório em 2014. Aqui temos os comandos do ar-condicionado, ligar e desligar puxando essa chavinha, certo? Aqui a velocidade dos ventiladores e o direcionador para onde você quer que saia o ar. Aqui a questão da isolamento da cabine, né? Se você quer ar circulando de fora ou apenas de dentro da cabine. E aqui um sonzinho da Pioneer, que nessa época o Classic, nenhum tipo de carro popular saía com som de fábrica. E esse é o porta-luvas do Classic, um porta-luvas extremamente pequeno, que esse daqui tem até o capricho feito pelo dono de instalar uma luzinha, porém ele não vinha com iluminação de fábrica. E agora vamos dar uma voltinha no Classic e ver se esse carrinho é realmente uma das melhores opções para a gente ter no mercado de usados nos dias de hoje. Segue comigo. E aqui temos o primeiro ponto que, na minha visão, é um ponto a ser considerado um ponto negativo nesse carro. Assim como o vídeo do Celta que eu tenho aqui no canal, e vou deixar aqui no card para vocês verem, eu acho as relações de marcha do Celta, Classic, toda a linha Chevrolet nessa época muito curta, o que faz com que você trabalhe demais no onde para da cidade. E pode parecer até besteira, porém, veja, eu mal saí do lugar, o carro já ia a quase 3.000 giros, o carro estava a menos de 20 por hora na primeira marcha. Eu estou aqui a 25 por hora e o carro já está com 3.000 giros numa segunda marcha, então isso acaba sendo um pouco cansativo no dia a dia. Outro ponto negativo do Classic e toda a linha GM, né, no geral, é com relação aos
seu acabamento, né? Seu acabamento começa a fazer muito barulho com o decorrer do tempo. Isso, infelizmente, devido ao plástico duro por toda a sua carroceria. É o que temos, a nossa condição popular que a gente instalou nos anos 90 aqui no Brasil, dizia que os carros tinham que ser assim. E, infelizmente, até os dias de hoje, ainda contamos com plástico duro na maioria dos carros vendidos aqui no país. Mecanicamente falando, esse é um carro muito confiável, porém ele tem um probleminha crônico com relação à injeção eletrônica. É raro a gente ver um carrinho igual esse daqui com a luz da injeção desligada. Geralmente eles acontecem com muita facilidade de ligar a luzinha da injeção, e quando a gente leva é apenas algum tipo de sujeira, alguma coisa simples de resolver, porém a luzinha é danada para aparecer aqui no painel. Pontos positivos do Classic: esse carrinho é um cheque em branco, então revenda dele é muito fácil. Você colocando esse carrinho à venda, é rápido, você consegue vender ele, porque a procura dele no mercado de usados ainda é bem grande. Outro ponto positivo do Classic é com relação à confiabilidade mecânica. Esse câmbio, apesar de eu não gostar das relações de marcha dele, porém ele é um câmbio muito confiável, que está aí na linha Chevrolet desde que a Chevrolet veio para o Brasil. O motor também não costuma dar problema, e quando dá, aí vem o outro ponto positivo do Classic, que diz respeito ao seu custo de manutenção. Esse carrinho não costuma dar problema, e quando dá, realmente é muito barato de você arrumar. Porém, um conselho é sempre ficar atento às manutenções da suspensão, principalmente a suspensão dianteira, que começa a dar umas pancadinhas com certa facilidade. De resto, é um carrinho fantástico, um carrinho confiável, um carrinho que até hoje entrega assim um nível de conforto digno para uma família pequena, uma pessoa solteira que quer um carrinho para se deslocar dentro da cidade. É onde eu mais indico, né, a questão do Classic. Ele tem um câmbio voltado a esse tipo de percurso, né, um uso mais urbano, porém ele vai sim lhe atender na parte de estrada, em viagens pequenas, em viagens que você não precise se deslocar tanto. Um dos pontos que eu considero ainda como ponto negativo é em relação ao isolamento acústico. Eu falando aqui em viagem, se você passar de 100 km por hora, meu amigo, se prepara, porque o barulho aqui dentro da cabine vai ser um pouquinho alto. Bem, galera, e faltou a gente comentar sobre a questão do consumo do Classic. Ele é muito parecido com toda a linha GM que utiliza esse motor. É o motor família 1 da GM, que vem sendo utilizado em vários carros desde a época que ele foi lançado, lá nos anos 90, e vem passando por algumas atualizações, algumas melhorias, para fazer com que ele fique um pouco mais eficiente. Ainda assim, nos dias de hoje, ele tem sim um bom consumo de combustível. O Classic ele vai fazer dentro da cidade, no consumo urbano, com álcool entre 7 e 8 km por litro, dependendo da vontade do motorista, né, do peso do pé do motorista. E na estrada, o Classic vai fazer em torno de 9 a 10, isso no álcool. Na gasolina melhora um pouquinho, ele vai fazer entre 10 e 11 km por litro dentro da cidade, e entre 12,5 até os 13,5 aí na estrada. O que é sim números relativamente bons, levando em conta a idade e o peso do projeto desse motorzinho. E aí, galerinha, gostaram do vídeo? É bem interessante a gente ver esses carrinhos sobrevivendo até hoje, e dignamente falando, ele é sim um ótimo custo-benefício para quem procura aquele carrinho para o seu dia a dia, aquele uso mais urbano, aquele uso que vai precisar botar o carrinho para andar de verdade. Ele é sim um carrinho bem resistente, um carrinho com manutenção barata, um carrinho fácil de você arrumar quem consiga mexer nele. Qualquer oficina hoje, tanto no Celta quanto no Classic, eles vão sim conseguir fazer o serviço no seu veículo. E com uma relativa economia de combustível, já que o carro tem uma proposta de ser um carro econômico, de ser um carro barato, de ser um carro fácil de manter. Eu recomendo demais a compra do Classic. Se você tiver
condições, eu pegaria a última versão, na qual ele foi lançado até o ano modelo 2016. Ele vem basicamente os mesmos acabamentos, porém com um ano melhor, uma condição melhor, você conseguiria sim pegar um carrinho para durar vários anos. Esse foi o vídeo de hoje. Gostou do vídeo, galera? Deixa seu like aí, me ajuda. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Deixa seu comentário aqui na parte de baixo. Isso me fortalece, faz com que eu cresça. Seu feedback é de suma importância. Ficou curioso para o vídeo que eu tanto falei nesse aqui do Celta? Vou deixar aqui no final do vídeo, ou aqui desse lado, o vídeo do Celta. Acessa lá, dá o seu like também, se inscreve aí no canal, que vai me ajudar demais. Valeu, galera. Até a próxima.